A ideia de trazer de Saulo a Paulo é porque Paulo não virou Paulo do dia para a noite, nem o dia que ele encontrou lá com a luz ou com Jesus na entrada de Damasco. É um processo. E por que a gente optou por esse tema? Porque nós temos uma mania de dizer, eu não sou Jesus, eu não sou Chico, eu não sou não sei o quê. Eles também não eram, eles se tornaram. Então, é para a gente entender que é o processo de cada um de nós na jornada evolutiva do espírito. Nós não nos tornamos amanhã pessoas melhores do que hoje. A gente começa a fazer opção para sermos melhores amanhã do que fomos até então. Então, Paulo é um exemplo sensacional disso. E quando a gente trouxer a história, que antes ele se chamava Saulo, quem conhece a história, né? São Paulo era Saulo de Tarso. A gente entender esse processo que Paulo se submeteu para se transformar em Paulo, que é considerado o 14º apóstolo, o melhor apóstolo, o apóstolo de mais fé, porque ele não conviveu com Jesus, e ele traz toda essa mensagem de uma maneira muito profunda. A gente precisa ver que é uma jornada, e essa jornada é que todos nós somos chamados a realizar, tá? Então, a gente vai primeiro entender quem era Saulo. Essa foto é esse é um ator, é um filme que tem de Paulo, que é incrível, está disponível na internet, esteve no cinema, quem se interessar. Então, vamos lá. Paulo, que na verdade era Saulo, e até agora nós vamos falar em Saulo, eu vou falar de Paulo lá na frente. Saulo nasceu em Tarso, na Cilícia, tá? Ele era descendente de hebreu da tribo de Benjamim e era uma família de muito prestígio e muitas posses, ou seja, Paulo era rico, de família influente. Ele era descendente de hebreu, mas ele nasceu na Cilícia, que é em Roma, tá? Ele foi educado em Jerusalém, dentro do mosaicismo, dentro da Torá, porque ele foi para lá criança, foi de uma família hebreia, e ele foi criado dentro do que a gente chama hoje de judaísmo. Ele teve um mestre chamado Gamaliel, que era um alto sacerdote dentro do judaísmo. Ele era um cidadão romano de uma cultura grega, mas ele tinha um pé no judaísmo, ou seja, ele era uma mescla de tudo que era expoente naquela época. A Roma tinha um poder político e econômico, a Grécia era um poder cultural e a Judéia era um poder religioso. Então, ele foi criado nesse meandro, nessa mistura de coisas. E quando a pessoa é criada assim, e um paralelo sem nenhum julgamento, e ele era filho de judeus, e estudou em Jerusalém, participava do Sinédrio, teve um líder Gamaliel, que era um judeu de alta estirpe religiosa, a gente começa a entender por que Paulo desenvolveu a personalidade dele, de orgulhoso, de vaidoso, prepotente, xenofóbico, porque ele estava nesse meio aí. Ele era extremamente inteligente, ele teve acesso a muitas coisas, ele era um excelente corredor de bigas, que é aqueles cavalinhos naquele negocinho lá, ele era um altamente estudioso. O que aconteceu? Ele foi criado desde criança a ser altamente competitivo. Você tem que ser bom, você tem que ser melhor, e isso é uma característica do povo judeu. O judeu não quer ser melhor que ninguém, mas ele é ensinado desde pequeno a ser melhor em tudo que ele faz. Ele não tem que competir com o outro para ser melhor que o outro, mas o que ele se propõe a fazer, ele tem que ser melhor. E a gente não pode negar que isso acabou construindo neles um espírito de conquista. O iPhone que a gente usa, o celular, a televisão, telefone, sistema hidráulico, sistema elétrico, tudo veio do povo hebreu. Nós temos nenhum prêmio Nobel, os judeus têm a maior parte dos prêmios Nobel, em todos os níveis de ciência. Então, eles fazem isso, eles aprendem a ser assim, melhor do que eu posso naquilo que eu faço. Eu não preciso ser melhor que ninguém, mas eu tenho que ser melhor naquilo que eu faço, eu tenho que ser muito bom. Em compensação, isso gera um orgulho de raça. Nós somos melhores que todos, no todo. Mas não é só esse processo. Quem já leu A Caminhos da Luz, alguém já leu do Emmanuel A Caminhos da Luz? Emmanuel fala de todos os povos que vieram habitar o planeta Terra. E ele fala dos indianos, dos chineses e fala dos judeus. É uma brochurinha assim, vale a pena ler, que a gente entende muito da geopolítica de hoje.
E Emmanuel traz para nós que o povo que veio, que naquela época era o povo judeu, que era o povo hebreu que se tornou judeu, aquele povo, foram espíritos expatriados de um planeta chamado Capela, que é um planeta da constelação de Concheiro, que é altamente evoluído em relação a nós, e que viveu o mesmo processo que a Terra vive hoje. Foi um planeta que foi evoluindo, como todos, e chegou no ápice da evolução, havia aqueles espíritos extremamente inteligentes, hábeis para muitas coisas, mas ainda de uma moral deficitária para continuar naquele planeta, que estava passando a ser um planeta em regeneração. Então, esses espíritos foram deslocados de Capela e trazidos para a Terra. Alguns de nós viemos de lá, outros de nós somos daqui mesmo, e assim foi a civilização humana, foi se desenvolvendo. E esses espíritos vieram para cá muito presos no orgulho da raça. Eles vieram ainda, eles são muito orgulhosos, eles são territorialistas, eles são do jeito que eles são, ainda muito fruto desse processo. Certo? Então, a contribuição do povo hebreu, assim como dos indianos, dos chineses e todos os outros, é fundamental para a construção da nossa humanidade hoje. Mas muitas questões ainda estão atreladas a milênios de anos, tá? Talvez milhões. Então, a personalidade de Paulo foi baseada nisso. Ele era extremamente hábil, ele era extremamente inteligente, competitivo e criado para ser o melhor sempre, tá? E aí ele foi criado no que a gente chama de farisaicismo. A gente olha muito no Novo Testamento, Jesus falando dos fariseus, víboras, não sei o quê. Hoje a gente tem uma sinonímia, uma tentativa de dizer que farisaísmo ou fariseu tem a ver com hipocrisia baseado nisso. Mas o farisaísmo, na verdade, é uma doutrina ou prática dos fariseus, grupo religioso judaico que se distinguia pela estrita obediência da lei mosaica, tendo sido acusados de formalismo e hipocrisia nos evangelhos. No sentido figurado, quer dizer hipócrita ou falso. Então, o que é que acontece? Eles eram radicais. Era a parte mais radical do estudo da Torá. É aquilo porque é aquilo, então eles eram favoráveis à lapidação, eles eram favoráveis à pena de morte, eles eram favoráveis àquelas coisas todas que a gente ainda lê no Velho Testamento e não consegue fazer uma leitura diferenciada dessa coisa tão radical. Só eles são assim? Não, hoje a gente vê muitas religiões no mundo ainda presa a isso, embora Jesus tenha vindo e dito, a letra que mata, olha a letra que mata, e eles não entenderam. Então, Saulo foi criado assim, no rigor da lei. Está na lei que tem que matar, porque a pessoa não está cumprindo lá o preceito de não acender a luz no sábado, não acender a vela, ela está acendendo, está cozinhando, ela tem que morrer. É o radicalismo, tá certo? A coisa obcecada sem interpretação. Então, competitivo, muito bom no que fazia, muito inteligente e ensinado que o que está na Torá tem que ser cumprido. Você desobedeceu, morte para você, tá? Então, a gente vai vendo que ele foi criado para fazer determinadas coisas. No livro Paulo e Estevão, que é uma série de 5 livros, do Emmanuel com Chico, onde Emmanuel conta a jornada do espírito Emmanuel, quem foi, como viveu, e ele traz a história do surgimento do cristianismo. No livro Paulo e Estevão, diz assim, Sadoc, é preciso não esquecer que Roma é poderosa, Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo de Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Esta fala é de Saulo com Sadoc. Sadoc está dizendo que está surgindo um movimento novo, que estavam seguindo um nazareno, que já tinha até sido crucificado, e Paulo rebate desse jeito. Não, nós temos que dobrar o joelho deles. Não pode ser a lei de Moisés. A lei mosaica ela é superior a tudo. Por que os judeus vieram de Capela para cá? Porque eles eram o único povo, a única gleba de espíritos que veio habitar a terra sendo monoteísta. Capela já era monoteísta, Deus único. Aqui nós estávamos misturados com todas as coisas, politeístas, gregos, romanos, indianos,
Todos eram politeístas. E o acordo de Jesus com aquela leva de espírito disse, ok, vou levar vocês para outro lugar, vocês vão começar outra jornada, vocês vão estar um pouco à frente, mas vocês vão ter que divulgar o Deus único. E eles foram muito eficientes nisso. Hoje nós somos monoteístas por causa dos judeus. Nós não podemos negar isso. Todo o Oriente que se tornou cristão foi trabalho de Tomé. Tomé, o apóstolo incrédulo que tinha que pegar para ver, foi o único que ousou levar o cristianismo para o Oriente, contra a máxima do politeísmo. Foi Tomé quem fez isso. Ele é endeusado em muitos países do Oriente, porque ele foi o único que levou o cristianismo para o Oriente. Tá? Então, Paulo diz isso para Sadoc, de jeito nenhum, Roma pode ter poder, a Grécia pode ser excelente na cultura, mas eles vão ter que se dobrar ao judaísmo. Daí a gente começa a entender o movimento dele, que todo mundo conhece Paulo como o quê? Perseguidor de cristão. Nós vamos começar a entender por que isso aconteceu. Aí Sadoc diz assim, você já ouviu falar dos homens do caminho? Porque ninguém era chamado de cristão, né? Era chamada Casa do Caminho. Pedro e João, após a morte de Jesus, junto com Maria, criaram núcleos de acolhimento às pessoas, divulgação das falas de Jesus e deram o nome de Casa do Caminho. Aí, o que está em vermelho é Saulo. Não se trata de pobres galileus maltrapilhos e ignorantes que se refugiam em barros desprezíveis. A mensagem não interessava a ele nada, era pobre, ignorante, maltrapilho, a gente descarta, porque ele era alto na sociedade. Sadoc continua, e Estevão, homem portador de virtudes sobrenaturais que devolveu a visão ao tio. Sadoc estava tentando mostrar para ele que havia uma coisa nova, que precisava ser conhecida, precisava ser estudada, mas ele era radical demais para isso. Aí ele disse, como é isso? Como pode Filodemos, que era um cara poderoso do Sinédrio, submeter-se a experiências tão sórdidas? Quer dizer, você curar um cego é sórdido na visão de um radical. E a gente vai fazer uma leitura hoje, até chegar no Brasil, tá certo? Porque essa história vai morrer, vai dar continuidade no Brasil, nós vamos entender. E entender que os radicalismos, desde sempre, têm nos levado à derrota. Nós temos que ser mais flexíveis com muitas coisas. Acaso não terá compreendido o fato, pode radicar nas artimanhas do inimigo de Deus. Então, o Estevão curar um cego, podia ser coisa do Satanás, criando uma artimanha contra Deus. Ele não conseguia entender que, se a pessoa é capaz de fazer isso, que poder ela tem? Que via que leva ela a fazer coisas que nós, decoradores da Torá, extremamente hábeis em manipular isso, não conseguimos fazer. Ele não conseguia ver porque ele era muito obtuso e radical. Aí ele continua, prontifico-me a executar todas as providências que o caso requer. Até agora, a atitude do Sinédrio tem sido de máxima tolerância, mas farei com que todos os companheiros mudem de opinião e procedam como lhes compete, em face dessas investidas que estão a desafiar severa punição. Quando ele diz, vou fazer que todo mundo mude de opinião, ele está dando o máximo de exemplo do quê? Da prepotência e do poder. Eu vou fazer e acabou, eu não concordo, eu estou defendendo uma coisa e eu vou fazer com que as pessoas mudem, seja como for. Então a gente vai vendo que o que levou Saulo a fazer coisas que ele fez, que hoje a gente execra, talvez fôssemos alguns dos soldados dele, satisfeitos também em fazer, a gente tem que parar a entender o contexto em que a coisa aconteceu, porque senão a gente só vai continuar Paulo perseguidor de cristão. Só que ele foi o melhor apóstolo de Jesus, sem nunca ter estado com Jesus, na lida, né, da caminhada. E aí, ele ficou lá, Estevão. Aí ele pergunta para o Sadoc, aonde que eu acho esse Estevão? Ele falou, na sinagoga, não sei aonde, ele prega todo sábado. Falou para Paulo, mas ele não falou com o intuito que Paulo fosse perseguir Estevão, ele falou no intuito de, vai lá, ouça, conheça, experimente. Aí Paulo foi lá, na sinagoga, e chegou lá, Estevão estava pregando, falando, e as pessoas atentas, ouvindo, né? Quando Paulo viu aquilo, ele ficou muito indignado. Por quê? Porque Paulo era preso em Moisés.
como que alguém ousava trazer uma figura nova que tinha sido vilipendiada, torturada e morta. Que poder aquele personagem tinha que não conseguiu se defender. Na cabeça de Paulo era assim que a coisa funcionava. Mas ele para e vai ouvindo Estevão falar. Aí ele começa a ver essas coisas, falar de Jesus, falar isso, e ele vai ficando muito irritado, muito irritado. E ele diz: como ousais proclamar a falsa supremacia de um nazareno, além de tudo, Jesus era nazareno, né, que era a escória do judeu, de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel, invencível. Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Então, é quando ele olhou, ele era cheio de preconceito. Carpinteiro, nazareno. Como assim? Moisés era o líder, era o máximo que ele aceitava e entendia como ser supremo. Aí Estevão responde: ainda bem que o Messias fora um carpinteiro, porque neste caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, na esteira dos raciocínios quiméricos de quantos vivem pelo cálculo sem claridade de sentimento. Olha que ele manda para Paulo. Seu pensamento é pequeno, é quimérico, não tem sentimento, ele é calculado, ele é frio, sem dizer, mas ele disse, e Paulo era inteligente o suficiente para entender o que Estevão jogou no colo dele. Em cólera, Saulo diz: aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar que fora punido com flagelação e morte pelo sinédrio? Que dizer de um Salvador que não conseguiu salvar-se a si mesmo? Não. Isso que está escrito errado ali. Não, é alguma coisa. E rebaixar, é tipo assim, você não está satisfeito em rebaixar os próprios valores, apresentando o Messias dilacerado e sangrento? Lançais vergonha sobre Israel. E segue inataçando Moisés. Aí ele trouxe todas as coisas de Moisés, a sarja que pegou fogo, o mar que abriu, ele veio trazendo todas as coisas que Moisés fez e Jesus tinha morrido na cruz. E Estevão, o Filho de Deus, trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misericordiosa beleza da vida com seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu em amar-nos como Deus nos ama. Por essa mesma razão, ele ainda não foi compreendido. Acaso poderíamos aguardar um Salvador de acordo com os nossos propósitos inferiores? Que dizermos de um Messias que empunhasse um cetro no mundo, disputando com príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Porventura a terra já não está farta de batalhas e cadáveres? Então, quando ele diz isso, ele dá outro espetado em Paulo, com muita sabedoria. O Messias que empunha, né, uma espada, um cetro, produz a iniquidade e tem seu galardão em matar, que era o que o Paulo fazia. Então, aquilo foi criando no Paulo, em vez dele parar e refletir, e nós vamos ver que essa foi a primeira grande chamada de Jesus para Paulo, foram várias, Paulo foi só ficando mais envenenado. E Saulo insiste, exige a continuação da arenga, porque depois que Estevão falou aquilo, no livro, tem um relato que Estevão diz assim, gente, agora acabou, vamos embora e tal, né? Quem quiser... E ele fica indignado, então ele queria continuar a discussão, que o pregador espere, pois não terminei o que preciso dizer. Mais uma vez tinha que ser a fala dele do jeito dele. E aqui vamos pegar essa história toda que eu estou contando e vamos nos ver. Quantas vezes a gente não quer ver o outro lado, nós não queremos conhecer outras posições, nós somos intransigentes, nós nos iramos quando não querem estender a discussão com a gente. Nós temos... Por isso que nós vamos chegar até no Brasil e não tem nada a ver com política, com nada disso. Tem a ver com espíritos que hoje habitam a terra brasileira. Tá? E Estevão, não poderei discutir. Amigo, o Cristo aconselhou que devemos dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Se tendes alguma acusação legal contra mim, exponde-a sem receio, e vos obedecerei, mas no que pertence a Deus, só a Ele compete aguir-me. Jesus teve a preocupação de recomendar a seus discípulos que fugissem do fermento das discussões e da discórdia.
Eis porque não será lícito perdermos tempo em contendas inúteis, quando o trabalho do Cristo reclama nosso esforço. Estevão também não conheceu Jesus, tá certo? Isso aí é o ano 49, 60, por aí, 69, pós a crucificação. Inconformado, Saulo segue. Sempre o Cristo, sempre o impostor, saberei vingar a lei de Moisés, da qual se tripudia. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir do meu desforço. Aprendereis a amar a verdade, a honrar Jerusalém, renunciando ao nazareno criminoso. Recorrerei ao sinédrio para vos julgar e punir. Foi aí que Paulo falou, esse cara vai morrer. Sem perturbar-se, Estevão responde, amigo, o sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. Quando ele falou isso, ele deu a sentença de morte dele. Porque Paulo esperava que ele dissesse, não, pelo amor de Deus, o sinédrio não, eu não. E aí isso também vamos pensar em nós. Todas as outras punições, tudo aquilo que vai contra a gente, tem o poder de nos fazer chorar. Mas nós não podemos renunciar àquilo que acreditamos. Seja a religião, seja a ética, seja a moral, não importa o que possam fazer conosco, não importa quanto nos julguem, mas nós não podemos renunciar ao amor de Jesus Cristo, porque isso a gente já conhece. Aí, Saulo de Tarso vira o quê? O perseguidor. Por quê? Porque Estevão não se dobrou àquilo que ele queria. Teoricamente, Estevão fez ele passar vergonha dentro de uma sinagoga cheia. E ele começou a ser perseguidor. A partir desse dia, ele começou a perseguir Estevão, Pedro e João. Teve um dia que ele prendeu os 3. Contra Pedro e João, ele não tinha argumento, mas contra Estevão, ele tinha, porque ele criou os ardeus. A gente cria. Quando a gente quer um inimigo, a gente acha a pior coisa para construir uma justificativa. E ele achou contra Estevão. Estevão, então, foi preso e, naquela época, a condenação era lapidação, morrer a pedrada. E Estevão foi levado à praça pública, ele ficou assistindo e todo mundo meteu pedra em Estevão. Ele não morreu na hora. A irmã dele, de Pedro, de Estevão, pediu para que pudesse levar ele, para ele morrer lá dignamente, fazer como é que a gente fala? A preparação do corpo judaico, que são os banhos de ervas, de óleo, enrolar nos panos e tal. Conseguiu e foi lá para o lugar fazer isso. Certo? Abigail. Abigail era irmã de Estevão, estava praticamente noiva de Saulo de Tarso, com quem rompeu após a ordem, era noiva dele. A irmã do Estevão, ele não sabia, porque eles eram órfãos, cada um foi criado por pais diferentes, e ele não sabia que Abigail era irmã de Estevão, que ele tinha mandado matar. Quando aquilo ali aconteceu, Estevão ainda estava meio cá, Abigail cuidando dele, Paulo chegou e viu. Quando ele chegou e viu, Estevão falou para ele, está tudo bem, você cumpriu a sua tarefa, você é excelente em cumprir a tarefa. E há de chegar o dia que você vai cumpri-la a favor do Cristo. E morreu. Ele ficou muito mal, muito envergonhado, achou que Abigail nunca mais ia perdoar e deu um sumidão. Abigail ficou muito doente, tempos depois, muito doente, tá? E Paulo ficou lá remoendo a culpa, o remorso, não que ele condenasse que se fosse outro, mas o irmão da noiva não era demais para ele, tá? Cristo, essas são as últimas palavras de Estevão. Cristo os abençoe. Não tenho no seu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ele estava ouvindo Estevão dizer isso para Abigail. Ser para ele companheira amorosa e fiel. Isso acabou de vez com Paulo, porque como a pessoa que eu mandei matar está dizendo que me perdoa, ainda diz para a irmã dele, perdoa e casa com o cara. Foi demais para o Paulo. Paulo não conseguiu. E aí ele deu uma sumidona e deixou Abigail. Abigail ficou muito doente, entrou num processo deprimido. Paulo foi lá para tentar reconciliar com ela, mas dias depois Abigail morreu. Aí Paulo está conversando com Zacarias, que era uma outra pessoa lá do Sinédrio. E ele está muito bravo, porque além de tudo, ele matou o Estevão perdoou ele, mandou a irmã casar, a noiva morreu. Olha,
Era muita paulada para Paulo, com todo orgulho, toda prepotência. Ninguém odiava ele, nem a noiva, porque antes de morrer ela disse, não, eu te perdoo, está tudo certo, você que sumiu, para mim estava tudo certo. Então ele tinha uma culpa muito grande, mas ele não ia assumir que aquilo era culpa dele. A gente não faz isso não, né, gente? De assumir, assim, não faz não, ninguém, né? A gente assume tudo, né? Ninguém aqui terceiriza nada? Vocês estão calados, eu estou achando que sim, né? Então, a mesma coisa. E isso vai deixando odiento, porque você começa a jogar, tipo, foi fulano, foi Estevão, foi Abigail, foi o Zé, foi a Maria, foi meu pai, foi minha mãe, foi o pastor, foi lá no centro espírita, foi o político. Olha para você. Paulo não fez essa reflexão. E isso fez com que ele ficasse mais odiento, porque para ele tudo era culpa de... Não era de Estevão, porque Estevão perdoou. Não era de Abigail, que Abigail perdoou. Quem é o culpado? Porque Estevão e Abigail só se meteram nisso por conta desse rapaz. E aí ele começou a ficar muito odiento com Jesus. Aí ele chega para Zacarias e diz, é a defesa da lei de Moisés que está em jogo. Mas nos textos sagrados não encontrei qualquer dispositivo que autorize castigar benfeitores. Zacarias, de novo, é a segunda pessoa que Deus bota na vida dele, porque botou Estevão com Abigail, botou Zacarias. Calma aí, lá na Torá não está dizendo que você tem que matar, não é assim, não, a pessoa é benfeitora, não importa. Mas uma coisa é estudar a lei, ele fala para Zacarias, a outra é defendê-la, ou seja, eu estudo a lei, eu conheço a lei, mas para fazer do jeito que eu quero, eu estou defendendo do meu jeito. A gente também faz isso, não é? Nós sabemos todos os caminhos que são corretos, mas quando nos interessa, a gente faz sempre uma curva e justifica para fazer o que a gente quer. Então, está lá com Zacarias. Aí ele diz para Zacarias, esse tal de Ananias, aí ele botou um outro culpado. Ananias era o velhinho que cuidou de Abigail, que criou Abigail. Esse Ananias é culpado, porque ele segue esse nazareno lazarento e botou essa ideia na cabeça de Abigail. Eu vou pegar Ananias. Aí Zacarias disse, para com isso. Aí ele prendeu um monte de seguidores de Jesus, torturou, matou, até que dissessem, Zacarias está em Damasco. Aí ele arma um exército e diz, eu vou pegar esse cara lá, em Damasco. E vai para Damasco. Quando chega em Damasco, todo mundo conhece essa história? Que ele cai do cavalo, faz um clarão. Ele tem lá um negócio, o livro conta que na ida, ele está dizendo assim, poxa, um morreu em paz, a outra morreu em paz, o outro é em paz. Só eu não tenho paz. Jesus é culpado de eu não ter paz. Ele não parou para pensar que era o comportamento dele que tirava a paz dele. E ele foi no caminho fazendo essas reflexões. De repente o cavalo dele empina, ele vê um clarão, que só ele vê, e ele cai do cavalo. Quando ele cai do cavalo, ele escuta uma voz que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz, quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Não recalcitreis contra os aguilhões. O que quer dizer não recalcitreis contra os aguilhões? Quer dizer, para de temar. A vida está te mostrando todos os caminhos, você está temando. Essa é a causa do seu problema. Então, não recalcitreis contra os aguilhões. Nós também fazemos isso não, né, gente? Nós não somos teimosos, não. A gente só faz as coisas certinho, né? Então, aí Saulo entendeu o que Jesus estava querendo dizer, começou a chorar e tal. E aí no texto lá, Emmanuel diz, ele era ovelha perdida, Jesus era o pastor amigo que carinhosamente procurava salvá-lo. E ele vira para Jesus e diz, Senhor, que quereis que eu faça? É a segunda vez que alguém nos evangelhos pergunta isso a Jesus. Lembra o cego de nascença? Quando ele, Jesus, 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 aquela conversa. E Jesus fala para ele, estou aqui. Aí Jesus pergunta, fala para ele, que queres que eu faça? Aí Jesus pergunta para o cego. E ele diz o quê? Que eu veja. Ele não estava dizendo para ele ver com os olhos, ele queria ver tudo o que Jesus representava. Aqui Jesus muda, e quem pergunta é Paulo. Que quereis que eu faça? E Paulo ficou o quê? Cego. Ele ficou 3 dias cego. E nessa conversa, Jesus diz para ele, você vai ficar cego? Procura Ananias em Damasco, diga que eu mandei você procurar. Ele estava indo a Damasco matar Ananias. Jesus, no meio do caminho, diz, vá procurar Ananias, ele vai te ajudar. Terceira vez que Jesus diz, para de recalcitrar contra o aguilhão.
Paulo não tinha outra alternativa. Todos os outros foram embora, deixaram ele cego, e ele foi para Damasco, chegou lá, procurou Ananias, que ele ia matar. Que quereis que eu faça? E nós, vamos agora aqui, nós, o que nós estamos fazendo no ou com o Espiritismo? Porque se nós estamos numa religião, e eu vou falar do Espiritismo, que é onde eu tenho propriedade, Gabriel Lemuel falou que aqui tem 55 anos, eu tenho 58, portanto, eu nasci aqui. Meu pai é o fundador desta casa, então eu não tenho muita experiência fora daqui. Andei pelo catolicismo, fui por aí, mas não tem jeito. Então, nós, o que estamos fazendo no Espiritismo? O que nós estamos fazendo aqui? Por que a gente vem atrás de uma casa espírita? Por que a gente se mantém numa casa espírita? Nós temos que começar a pensar. Ah, mas eu vou lá para tomar um passo, para ouvir uma palestra, mas não é só isso. O Espiritismo é uma chave incrível do que queres que eu faça. Jesus fez tudo, mostrou tudo, depois botou Kardec para esmiuçar, botou Emmanuel e Chico para triturar e disse, está aí para vocês. Agora, vocês sabem o que tem que fazer. Então, é necessário nessa lida uma coisa impressionante, que Paulo tinha entusiasmo. Ah, mas ele usou para o mal. Nós não estamos falando se ele fez certo ou errado, nós estamos falando de comportamento, de personalidade, de desculpas. Paulo era um entusiasta da lei mosaica e levou ele ao limite, equivocadamente. Mas Jesus soube usar isso em Paulo para ele reverter. Foi ou não foi? Pedro era tinhoso, teimoso. Jesus ficou com Pedro até no fim. Não foi quando ele cortou a orelha do soldado que Jesus falou, guarda a espada, quem com a espada fere será ferido. João era mais novo deles, era ainda muito assim, foi quem ficou com ele até o fim, cuidou de Maria até o fim. Então, Jesus não está preocupado que a gente seja perfeito. Ele está preocupado que a gente vá no caminho da reforma, da mudança. Paulo diz, lá numa das epístolas, diz assim, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E nós vamos falar muito disso aqui daqui na frente. Tudo é lícito. O Espiritismo proíbe alguma coisa? Alguém já viu lá, assim? Não pode isso. Alguém já leu alguma obra espírita que diz que não podemos fazer alguma coisa? Não. Nós podemos tudo. Tudo. Mas tudo convém? Não. Então, quando a gente pega Paulo dizendo isso, essa epístola de 69 depois de Cristo, ele dizendo isso, e a gente pega o Espiritismo e vai casar com isso aí, nós vamos ver que é a mesma coisa. Jesus também não proibia ninguém fazer nada. Ele falou para a moça lá não ser mais prostituta? Não. Ele falou, nem eu te condeno, vai e não erra mais. Mas ele falou, para com isso, Cúria, está maluco? Ele não fez isso. Ele não fez isso nem com a família dele, que era contra ele, os irmãos. Então, a gente precisa ser resoluto. Eu estou no Espiritismo, o Espiritismo diz isso para mim, eu preciso introjetar isso, eu preciso executar o que o Espiritismo está me dizendo, senão a gente está fazendo de conta que está fazendo. Então, precisamos mais da doutrina espírita do que ela de nós. Jesus não precisava de Saulo, mas Saulo precisava de Jesus e Saulo precisava servir. Então, a gente tem que parar de que nós somos a peça para que o movimento espírita anda, assim como Paulo nunca achou que ele é que fez o cristianismo. Ele divulgou, ele fez um trabalho de divulgação, de convencimento, mas ele não criou nada. Então, a gente precisa entender no que quereis que eu faça e trazer isso para a nossa vida, com a nossa prática religiosa. E aí ele foi procurar Ananias com magnetismo, com passes e não sei o quê, foi devolvendo a visão para ele. Ah, ele ficou cego 3 dias. A gente precisa entender que o Evangelho é cheio de alegorias. Então, será que ele ficou cego? Será que quando ele caiu a luz foi muito? Aquilo fez uma queimadura nos olhos? Ou aquilo foi uma forma de dizer que ele cegou-se para tudo o que ele acreditava, ele foi levado para uma outra experiência para começar a observar de maneira diferente. Porque se nós pegarmos um cego mesmo, cego físico, a gente vê que ele descobre todas as coisas por outros sentidos, por outras percepções, não pelo da visão. É o tato, a audição, o olfato, o sentimento. Então, talvez esse processo você vai ficar meio obtuso, assim, meio obterado, meio apagado para as coisas que você acredita e vai estar com Ananias, que Ananias vai trazer uma coisa nova para você, tá? E assim ele ficou lá um tempão, lá com Ananias e tal.
Quando ele começou a entender, ele fala para Ananias assim: precisamos estudar um meio de difundir a nova revelação. Jesus é um socorro do céu. Tardar sua mensagem é delongar o desespero dos homens. Ele começou a pensar como que ele ia fazer isso. Aí a gente vem para o Espiritismo, ele diz lá, né? Tardar a mensagem é delongar o sofrimento. Então, quantas vezes nós nos encolhemos? Eu sempre falo aqui, o espírita tem uma vergonha danada de ser espírita. Eu entendo, porque a gente já teve até no Código Civil, né? Nós já fomos criminosos no Código Penal Civil até 1947, era cadeia e outras coisas mais. Mas hoje não é mais, a gente vive num estado laico, onde a liberdade religiosa ainda é bem permitida. Só que, o que a gente pode fazer para levar as mensagens cristãs, redivivas do Espiritismo, ao maior número de pessoas? O que a gente tem feito? De verdade. De divulgar aquilo que a gente diz que professa, de divulgar aquilo que a gente diz que acredita. Quantas pessoas a gente diz, vai num centro, não precisa ser lá no que eu vou, vai em qualquer um, lê um livro, eu vou dar um livro de presente para a pessoa, ela nem é espírita, eu não preciso dar o livro dos espíritos. Eu posso dar um livro do Chico, que é super aceito em qualquer lugar. Eu posso dar um livro só de mensagens, eu posso dar um romance, onde ali vai estar no meio alguma coisa que vai fazer ela pensar. Só que a gente não faz. E aí a gente tem que pensar como que eu posso agir para levar a mensagem espírita com maior efetividade possível. Porque ficar dizendo um monte de balela, como a gente hoje abre a internet e tem um monte de gente maluca se dizendo espírita, dizendo inclusive que Kardec era a favor do aborto, isso é um absurdo, porque quem está dentro do espiritismo sabe que nós condenamos o ato, não o autor do ato. O ato, porque a gente sabe do trabalho que é para trazer um espírito para a reencarnação. Mas a pessoa que praticou o ato merece ser acolhida, compreender e reparar o ato. É só isso. E eles estão lá dizendo que não, que Kardec, que o espírito é a favor do aborto. Como eu já ouvi pessoas dizer que o suicídio está programado na vida da pessoa e que está tudo certo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é uma loucura. É óbvio que a gente sabe que o suicídio tende a se repetir por algumas reencarnações na mesma faixa etária, porque aquele é o marco do espírito. Mas isso não quer dizer, não, tá, você vai, é para você viver 80, mas aos 40 você vai se matar e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Por outro lado também, eu não posso dizer que todo suicida vai viver X anos que ele tinha que viver sofrendo. É mentira. É mentira, porque a misericórdia divina não deixa ninguém sofrer. Ele vai sofrer se ele fizer a opção de sofrer. Assim como morreu de morte natural e vai ficar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos sofrendo porque não aceita. Então a gente tem que entender que o Espiritismo é incrível quando você entende ele de verdade e ele salva muitas pessoas de muitas coisas. Tá? Então, o que nós estamos fazendo para levar a mensagem que a gente acredita? Aí Zacarias disse assim, Paulo, é o seguinte, vamos divulgar. Vamos divulgar. E Paulo era tecelão, porque os pais dele eram hebreus tecelão. Paulo sempre condenou se viver da fé e da religião. Ele sempre trabalhou paralelo ao sinédrio, paralelo ao farisaísmo. E quando ele foi difundir o Cristo, ele foi ser tecelão. Ele ficou 3 anos no deserto vivendo de tecelagem. Certo? E aí ele começou a ir. Nessa caminhada dele, ele conheceu esse casal, Priscila e Áquila, que eram perseguidores, tinham sido torturados por Paulo. Jesus foi só botando gente boa no caminho dele. Priscila e Áquila tinham montado tipo um quilombo de cristão, assim. Estava lá cheio de gente. É lá que ele conhece Lucas, que é quem faz as redações Atos dos Apóstolos, que Paulo só falou, Lucas que anotou. E Priscila e Áquila acolhem ele lá numa dessas comunidades e começam a fazer a primeira igreja cristã, que Paulo foi o fundador, junto com Elisaí e Lucas. Tá? As leis divinas sempre nos convidam para o bem. Após 3 anos, Paulo sai do deserto, retorna para Jerusalém. E aí o que acontece? Quando ele toma essa decisão, vou lá, sair do deserto, vou a Jerusalém, me abastecer e vou voltar para fazer esse caminho, o que acontece? Uma voz, a mesma que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz para ele assim, Estevão não foi o primeiro mártir do cristianismo? Foi, não foi? O primeiro que a gente sabe na história que foi a morte por conta disso. Paulo foi o primeiro algoz dos cristãos, certo? Jesus disse assim, agora vocês vão trabalhar junto. Estevão vai ser o espírito que vai te acompanhar,
Você vai ser um intérprete de tudo que eu disser para o Estevão passar para você. Ou seja, todas as epístolas são psicografias. Nada é de Paulo, tudo é de Estevão e de Jesus. Aí Paulo diz, quinta pancada. Pô, irmão, o cara que eu matei, o cara que vai me acompanhar, Jesus disse. Porque Estevão vai aprender o perdão e você vai reparar o seu erro, aceitando Pedro como seu espírito guia. Então, Estevão foi o Emmanuel de Paulo. Como o Emmanuel de Chico, Estevão era o Emmanuel de Paulo, Paulo era um psicógrafo como Chico. Eles não são os mesmos espíritos, tá certo, gente? Eu só estou fazendo um paralelo para a gente entender. E aí começou a jornada das epístolas de Paulo. E aí ele muda o nome, só aí ele passa a ser Paulo de Tarso. Novos núcleos para divulgar a Boa Nova. É preciso caminhar para onde se encontram obstáculos e vencê-los para que o Mestre seja conhecido e glorificado. Pois nós estamos em uma batalha e é necessário não desprezar as frentes. Ele fez várias viagens difíceis, com Barnabé, com Silas, Tito, Timóteo, Lucas e Erasto. Erasto está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muitos textos escritos por esse Espírito Erasto. O que Paulo falou? É difícil a luta. Nós vamos. Nessa época tinha avião? Não. Metrô? Não. Carro? Não. Era o quê? Lombo de jumento, né? Deserto afora. E ele foi fazer essa peregrinação pelo todo o norte da Ásia, por tudo onde ele levou a mensagem. E nós espíritas que muitas vezes reclamamos de coisas mínimas no serviço da seara. Que tal? Não, mas eu não sou Paulo. Não, mas Paulo não era Paulo, Paulo era Tarso. Ele foi virando Paulo. Mas eu não sou Chico, mas Chico não era Chico. Antes de ser Chico, quem já leu a história sabe quem era Chico. Ah, mas eu não sou Bezerra de Menezes. Vai ler a história, quem era o espírito Bezerra de Menezes? Então a gente começa a entender que a luta precisa ser enfrentada. E nós não podemos desprezar as frentes de batalhas, porque ela está em todo lugar. Ela está no parente difícil, no colega de trabalho, no filho, no marido, no vizinho, no cachorro, na minha antipatia. É frente de batalha. Que nós temos que enfrentar as nossas frentes de batalha baseado no que Jesus nos ensinou. E aí Paulo começa a ver que as igrejas começam a dar um monte de problema. Quem quer mandar, quem está certo. Pedro era radical, achava que aquilo era só para judeu. Paulo dizia, não, judeu não precisa disso, nós vamos divulgar, nós vamos isso, aquilo. E aí começou um monte de problema, e daí veio as cartas para ir mandando o povo sossegar. E Paulo queria continuar fazendo essas viagens. Aí a mesma voz disse para ele, poderás resolver o problema escrevendo em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo os meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Aí que Estevão colou mesmo com ele, e eles foram fazer cartinhas. Tá? O ato de transformação de Paulo. Em várias epístolas, Paulo trabalha o compromisso maior de todo ser humano tem consigo mesmo, que é a autotransformação, que é se tornar uma pessoa melhor. Não é essa a história de Paulo? O que Paulo fez? Ele está se tornando uma pessoa melhor na luta dele. O que o Espiritismo manda a gente fazer? Está escrito, gente. O que o Espiritismo manda a gente fazer? Né? O Espiritismo é reforma íntima, que nada mais é do que uma autotransformação. Então, quando a gente diz o Espiritismo é o cristianismo primitivo redivivo, e a gente pega esse estudo, a gente vai ver que nós estávamos lá. Nós fomos talvez ouvintes daquilo e desprezamos muitas vezes. Outros foram seguindo. A primeira epístola aos Coríntios diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Isso é a lei da liberdade, parte 3 do Livro dos Espíritos, das leis morais. É a lei da liberdade. Podemos tudo, podemos ou não podemos? Podemos matar, fofocar, vilipendiar, não fazer nada. Podemos tudo. Mas tudo é conveniente? Tudo traz bom resultado? Tudo me edifica? Então o Espiritismo está dizendo isso. Você pode tudo. E é verdade. Nós nunca vamos condenar ninguém por ato nenhum. Nós condenamos o ato, assim como Jesus, mas não o autor do ato. E tentam fazer com que a pessoa entenda
que aquilo está um equivocado. Mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu tenho que ter autodomínio, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber que isso é ruim para mim, ainda que eu queira fazer, que eu possa fazer, eu não devo fazer. Escolhas que atendam ao espírito imortal. Esse é o nosso exercício. Nós temos sempre que pensar se aquilo é bom ou ruim para mim a longo prazo, a médio e longo prazo. Porque agora é difícil demais. Você acha que Paulo queria andar dias, semanas, meses num lombinho de burro? Falando para 10, um ouve, os outros achincaram. No meio desse caminho ele foi preso, ele levou pancada, ele apanhou, ele foi escoteado, sofreu todas essas coisas. Então, lá na questão 120 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E a resposta é: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Lembra? Fomos feitos simples e ignorantes. A gente não pode acreditar que uma pessoa é má de natureza, porque se nós somos centelha divina, nós somos fragmento dessa força amorosa que chamamos Deus, nós não podemos ser ruins. Porque senão a gente está derrocando a primeira lei lá. Onisciência, onipresença, onipotência, bom, justo e misericordioso. Quem é isso tudo não pode ser mal. Então eu não posso ser mal, eu sou ignorante. Eu ignoro a minha potencialidade. Eu ignoro o quanto eu posso ser melhor. Eu ignoro que isso me faz mal, em vez de optar por fazer o bem. Então, o que acontece? Nós somos movidos por essas duas coisinhas, prazer e desejo. Pô, lá domingo, lá no centro, é legal, lá às vezes a pessoa fala uma coisa legal, está quitando o ambiente, o lugar, ppp. Pô, mas está maior calor do mundo. Né? Aí, eu vou usar uma frase de um professor meu, porque eu gosto de estudar judaísmo, tá, gente? Tem um monte de coisa que eu não concordo, mas eu tenho umas memórias e eu gosto do judaísmo. E ele diz assim, e isso cabe para qualquer coisa: quando você desejar fazer uma coisa, isso é um princípio judaico, você pensa, isso, você tem um foco, todo mundo tem um desejo, não tem? Todo mundo tem um sonho, um desejo, uma ambição. Então você pensa lá o negócio que você quer, aí você pensa, essa minha atitude me aproxima ou me afasta daquilo que eu quero chegar? Se a resposta for te aproxima, vai e faz. Se for te afasta, vira as costas e vai embora. Isso é autodomínio. É por isso que eles fazem muitas coisas que eles fazem, que a gente inveja, enciuma, mas é por isso. Esse é um princípio judaico. São 10 princípios judaicos, esse é um deles. Isso me aproxima ou me afasta? Porque se me afasta, por que eu vou insistir em fazer? Eu vou cada vez ficar mais longe do que eu quero. Mas se me aproxima, eu vou lá, apesar de ser punk, de ser difícil, vou fazer. Tá? Em Gálatas 6, que é uma outra epístola, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. Isso é lei divina, é lei da responsabilidade, também leis morais, parte 3 do Livro dos Espíritos, e é a justiça, tá, gente? Justiça, ou seja, causa e efeito. Tudo o que eu fizer terá uma resposta. Ah, Jesus criou isso? Não, isso é lei da física, segundo a lei de Newton. A toda ação haverá uma reação contrária, uma reação de mesma intensidade em sentido contrário. Então, tudo que eu fizer para lá, vai haver uma reação para cá. Então, o que ele está falando quando Jesus zomba, não é que Jesus, não ri de Deus, não é isso não. É que você, quando se afasta da lei divina, você vai colher o reflexo do seu afastamento. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E aí a gente tem que entender que corrupção vem de corromper, de corroer, de sair da essência, de mudar a essência, tá? Então, se é da minha carne, aquilo vai me tirar do meu lugar. Em vez de eu ir lá ouvir uma palestra, ou ir na missa, ouvir o padre, ou ouvir o sermão do pastor, ou ir lá no tempo da boa vontade, seja o que for, fazer uma conexão com o que me leva a me conectar com o meu espírito imortal e opto pelas coisas materiais, eu não posso exigir. Se eu só faço uma oração na hora que o trem está difícil, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Está vendo? Jesus não atende. Lógico que não. Você não vibra constantemente nessa mesma energia. Para que a gente escute as respostas dos Espíritos ou de Deus, nós precisamos vibrar continuamente nessa energia. É uma corrente contínua de energia, senão não adianta. Vai dar curto-circuito, não vai chegar. E vida eterna, a gente tem que entender que a vida eterna não é depois que a gente desencarnar, não, gente. Aqui já é a nossa vida eterna.
Nós estamos como espíritos numa vida eterna. Encarnados ou desencarnados, nós somos espíritos imortais numa vida eterna. Ah, quando eu morrer eu vou lá para o nosso lar, sei lá, vou para uma UPA espiritual, eu vou aprender. Não vai, meu amigo. Se você não está habituado agora, você não vai. No mais, andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Isso aí é tipo bicho, né? Que não pensou, quem não pensa é bicho. Ah, os bichos andam dando uma lição na gente, né? A gente tem visto umas coisas aí na internet que os bichos estão deixando a gente com vergonha. Isso é fruto do quê? Da irracionalidade. Só que nós não somos seres irracionais. Nós somos o topo da cadeia animal e nós somos os únicos que temos todo um mecanismo racional. A gente não usa não, mas nós temos. Mateus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu pensamento, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Não, quem disse isso foi Moisés. Mateus reforçou e Jesus também. Portanto, tudo que vós quereis que os outros te façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa é a lei do amor, justiça e caridade. Parte 3, Livro dos Espíritos, Leis Morais. Gálatas, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, o Cristo te iluminará. É esse processo de autoconsciência, autodomínio e autotransformação em que nós, espíritas, somos convidados, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. A decisão para buscar autotransformação. A gente precisa pensar, eu quero realmente me transformar em uma pessoa melhor e colher os benefícios da transformação, ou quero permanecer me auto-enganando e sofrendo as consequências disso? Porque nós temos uma mania de dizer assim, não, mas eu sou bom, eu não matei, eu não roubo, né? Eu sou bom. É? De verdade? Assim, burlar o imposto de renda, por exemplo, é bom ou é ruim? Né? Vamos burlar o imposto. O governo não usa mesmo o meu dinheiro, problema de quem? Faz você a sua parte. O que o outro está fazendo é a parte dele. Lembra a história? Vocês já ouviram essa história do Chico no ônibus, com o dinheiro da passagem só para ir voltar? Vocês já ouviram essa história? Chico estava indo de Uberaba para qualquer lugar, lá na pobreza dele, ele sempre tinha um dinheiro, comprava passagem de ir e tinha o guardado da volta. Era o que Chico sempre tinha. E ele está lá no ônibus, aí não tem aqueles meninos que batem assim, dá um dinheiro, né? Nada para eu comer, que eu estou com fome, é nada. Mas pedi. Aí Chico tinha o dinheiro da passagem de volta, aí pensou, se eu der esse dinheiro, como é que eu vou voltar? E o cara insistindo, aí Chico pegou o dinheiro e deu. Ele falou, alguém lá vai me abençoar, eu vou arrumar o dinheiro. E deu. Aí o ônibus está lá para sair, quando o Chico olha, o cara disse que o dinheiro era para comer, o cara estava tomando uma branquinha. Chico fica... Aí Chico começou, pediu, na cabeça dele. Pediu dinheiro para comer, eu dei o meu único dinheiro, o cara vai beber. Aí quem aparece para Chico? Emmanuel. De quem é o dinheiro, Chico? O dinheiro era meu. Não, eu sei. Agora o dinheiro é de quem, Chico? Eu dei para ele, então o que você tem a ver com ele? O que ele fez com o dinheiro? Você não deu? O dinheiro agora é dele, o que você está se incomodando? Ele faz o que ele quiser. Você fez a sua parte, dá o dinheiro. Se ele vai beber, se ele vai comer, é problema dele, não é seu mais. Isso era Chico. Imagina a gente quando faz isso. É melhor você nem olhar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro, dá o dinheiro e vai embora, porque ela vai fazer o que ela quiser. Então, a gente precisa entender se nós de fato estamos fazendo esse movimento ou a gente está fingindo. Porque se a gente, como a Hebe falou, para em vaga que não é para nós, a gente fecha carro nas entrequadras, a gente abre embalagem no mercado, depois enfia ela lá. A gente faz um monte de coisa equivocada. Nós estamos fazendo de verdade o processo de nos transformar ou nós estamos fingindo que somos bons? Porque as pessoas não veem as coisas erradas que a gente faz, mas nós sabemos. E a consciência disso é tão profunda que todos nós sabemos quando estamos errados. Não há quem faça a coisa errada que não saiba que está errado. Uma hora que eles vão pedir, assim, parece que eles abrem uma pasta e fazem, olha aí, seu arquivo. Essa é a nossa consciência. Não tem jeito, nós vamos sempre saber que estamos errados. Porque não faço bem, isso é Paulo, no final da vida, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, eu faço.
Miserável homem que sou. No final da jornada, ele manda essa. Ele olha depois de tudo o que ele fez, de todo o movimento de reparação, de transformação, de levar uma mensagem para as pessoas, e ele diz, eu sou um miserável, porque eu ainda continuo fazendo o que eu não quero, porque é poderoso, gente, é isso que nós temos que entender. É muito poderoso dentro da gente as coisas ruins ainda, porque nós somos isso, ainda somos. Mas isso não quer dizer que nós temos que permanecer assim. Nós temos que ter coragem de dizer, Adriana, isso é horrível. Isso é horrível, eu tenho que acordar todo dia de manhã, me olhar no espelho e dizer, hoje você não vai se sabotar, porque você já sabe o caminho certo. Você já sabe o que tem que fazer. Por que você continua não fazendo determinadas coisas? É difícil, aí a gente vira para o espelho e diz, essa Adriana aí não quero conversar com ela não, que ela é chata. Mas é verdade, gente. E tem que fazer mesmo sem gostar. Nós temos que começar. O Livro dos Espíritos também diz sobre a caridade. Ninguém gosta de mexer no lixo, ninguém gosta da sujeira, ninguém gosta do fedido, ninguém gosta da pobreza. Mas se você não começa a fazer isso e quebrar em você aquele orgulho de Paulo, porque foi isso que Paulo foi chamado, quebrar o orgulho, você nunca vai gostar. No fim, Paulo estava lá, lavando leproso, que ele achava que era a escória da sociedade. Ele era um dos que, com o Sinédrio, mandava os leprosos ir lá para fora dos muros de Jerusalém. No fim, ele estava com Pedro, João e Maria dando banho em leproso. Então, e ainda assim ele dizia, miserável homem que eu sou. Nós somos o quê, então? Porque nós não fazemos nada do que Paulo fez até então, tá? Então, Paulo diz assim, deseja o bem, queira o bem. Então, alguém vem te trazer uma coisa ruim, você tem que avaliar. Isso é útil ou não é útil? Isso me afasta ou me aproxima do meu objetivo? Ah, Lemel, eu vou te contar uma coisa, mas... Não, quero saber, Adriana. Não vai mudar a minha vida, não vou ajudar a pessoa, é sobre outro, não me interessa. É difícil, gente, é muito difícil. Mas a gente tem que começar a desejar o bem e começar a ter consciência de que o bem reside em nós, ele só está adormecido, tá certo? Para depois a gente começar a fazer o bem. É um passo avançado, não é simples mesmo. E aí, para finalizar, olha só, que eu falei que a gente ia chegar no Brasil. O evangelho era chamado de Boa Nova. Evangelho foi um termo cunhado lá na frente, por Damaso, o Papa e tal. Paulo pegou essa mensagem, certo? E a gente vê que o que está nas palavras, está lá na Torá, tem coisa que ele repetiu que a gente reconhece. Veio o Evangelho de Jesus, Paulo pegou isso e veio o Espiritismo, certo? Nós vimos que está em tudo, cabe dentro do Espiritismo. Aí a gente pega essa história aqui e vem para aqui, para essa nação aqui, que é chamada pela espiritualidade superior de coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí a gente vai entender por que é que o Espiritismo saiu da França e floresceu no Brasil. Nós somos a maior nação espírita do mundo, é o Brasil. Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, virou esse livro de Chico com Humberto de Campos, o espírito de Humberto de Campos, onde ele conta essa história que eu falei lá no começo, lembra? Jesus pegou lá os hebreus, trouxe para o planeta Terra. Junto com isso, outros povos, cada um com a sua missão. A França era para ser o uau do espiritismo. Só que a França vivia culturalmente uma outra coisa. O iluminismo, aí teve muitos problemas lá e tal, e ele não vingou. Para que aquela mensagem não morresse, Jesus, governador deste planeta, chamou Miguel e Ismael, que são dois espíritos, avatares, que a gente chama de Outship, que fazem parte desse grupo de espíritos que auxiliam Jesus na Terra. Ismael é o espírito guardião do Brasil. Miguel é o espírito guardião dos 5 continentes. Jesus chamou Ismael, eles estavam numa reunião e falou, estamos com um problema grande, isso não vai vingar lá, o evangelho não vai vingar na França. Que lugar nós podemos implantar isso? E Ismael falou, eu assumo a responsabilidade no Brasil. Jesus falou para ele, observa os espíritos que vão para o Brasil. Você já sabe os espíritos que vão a partir do século 19 e 20. Ismael falou, eu sei, são remanescentes da Revolução Francesa. Noite de São Bartolomeu, eles vão repetir em Minas tentando a liberdade, sangria,
morte, desgraça, decapitação, é um povo rebelde, é um povo difícil, é um povo leniente. Eu sei, eu conheço esses espíritos, mas eu vou acolher eles no Brasil e vou ajudar eles a sair dessa miséria moral que eles estão. Essa é a função de Ismael. E aí Jesus falou, beleza, você está topando, bora mandar o espiritismo para lá. Aí começou um pouquinho no Goiás, um pouquinho na Bahia, um pouquinho em Minas, e tá. E aí vocês vão entender. O que acontece? Emmanuel, ele era um romano na época de Jesus. Ele era Públio Lentulus, qual era o cargo dele? Senador romano. Ele era um alto senador romano. Emmanuel era um alto senador romano, era um romano casado com Lívia. Lívia ficou doente, morreu. Emmanuel não. Públio Lentulus entrou num processo de tristeza incrível. No ano de 79, ele faleceu no Vesúvio, ele morreu queimado, tá? Lá naquele do vulcão. Acontece que quando ele estava indo para lá, ele cruza na porta daquele... Tem um lugar em Roma que chama Via Ápia, que é lindíssimo. Ele está indo, que ele vai morrer, ele não sabia, óbvio, ele vai lá para o fim da vida dele, e Paulo está vindo. Eles tinham se visto uma vez em Jerusalém, assim, muito rápido, mas não se conheciam. Quando eles cruzam, Paulo para a biga dele lá, o carrinho dele, o jumento, sei lá o que ele estava, e vira para Públio Lentulus e diz assim, há um consolo para a sua dor, e despeja nele o evangelho, assim, uf, e vai embora. E ele foi embora com aquilo na cabeça e morreu lá, né, nas lavas do Vesúvio. Ok. Aí Emmanuel, quando desencarna, Paulo, logo depois também, desencarna, decapitado, né, pelos romanos. Quando Emmanuel está lá, no espaço, lá no mundo espiritual, Paulo também chega e Jesus disse, Paulo, você vai ajudar esse cara, Públio Lentulus, para ir pelos caminhos que você foi, porque você e ele, muito parecido. Você é a única pessoa capaz de ajudar. E Paulo topa a missão. E Paulo passa a ser tutor de Públio Lentulus, que vai ser Emmanuel. Emmanuel tem muitas encarnações, algumas em países de língua portuguesa, e ele decide fazer evangelização pelo espiritismo nos domínios da língua portuguesa. Ele reencarna no Brasil como Manuel da Nóbrega, certo? Padre Manuel da Nóbrega. Ele encarna padre, se torna padre, mas ele vem trazer o evangelho para países de língua portuguesa, certo? Manuel da Nóbrega funda a cidade de São Paulo, em homenagem a Paulo, por isso São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1554. 25 de janeiro foi o dia que Paulo caiu na porta de Damasco. Nós temos a ver tudo ou não temos? Então, a cidade de São Paulo foi fundada 25 de janeiro de 1554 por Manuel da Nóbrega, que era Públio Lentulus, que cruzou com Paulo um dia, que Paulo depois acolheu no mundo espiritual, e ambos são apóstolos do quê? Dos gentios. Paulo divulgou a boa nova para não-judeus, Manuel da Nóbrega divulgou a boa nova para índios e outros colonizadores. Eles exerceram o mesmo papel, tá certo? Por que que isso tem tudo a ver com o Brasil? São Paulo é a cidade que mais acolhe povo estrangeiro no mundo, mais que Nova York, mais qualquer um. Italiano, japonês, árabe para ensinar o quê? Comércio. Japonês, valores morais. Italiano, trabalho. Então, esses povos todos vieram para o Brasil, ajudar a formar o Brasil, a formar a cidade mais poderosa da América do Sul, está aos frangalhos, mas ela é a cidade mais poderosa do Brasil, do hemisfério sul. Por quê? Porque nós somos destinados a ser a pátria do Evangelho. Essa é a função do Brasil, essa é a função. E quando a gente é espírita, aceita isso, entende tudo isso e está dentro do espiritismo, você tem que parar e dizer, caraca, eu tenho que contribuir com isso. Eu tenho que parar de ser radical, eu tenho que parar de ser intransigente, eu tenho que ser colaborativo, eu tenho que fazer as pessoas entenderem que está tudo certo. Não tem nada errado no nosso país, nada. Você está doida, Adriana? Não. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, justo, bom e misericordioso. Ou eu digo, cara, você está todo atrapalhado, porque olha a bagunça que nós estamos. Se está como está, é porque precisa estar como está. É hora da gente acordar e perceber qual é a minha função. Quem fomos nós na construção do Brasil? Porque a gente só olha essa encarnação, né?
Ninguém aqui foi corrupto, ninguém roubou, ninguém não fizemos nada, nós somos só bons, nós estamos aqui por engano. Não, isso é uma mentira que a gente quer acreditar, porque a gente não quer admitir que somos responsáveis por estarmos aqui. E a coordenação espiritual desta casa diz para nós, vocês pediram para estar aqui nesse momento. Faz o melhor que vocês puderem. Vocês vão aliviar um monte o lado sujo de vocês. E é verdade. Então, a gente precisa entender esse comportamento. Parece que não tem nada a ver trazer Paulo e chegar nisso. E, para finalizar, ser espírita é ser cristão genuíno, com a obrigação de pautar a vida pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho que divulgar o espiritismo para quem já conhece o espiritismo. Eu tenho que levar o espiritismo para quem está sofrendo, para quem não conhece, para quem está perdido, para quem está revoltado. Eu tenho que chegar para um espírita e dizer para ele, você está brigando com Deus por quê? Ah, porque não sei quem morreu. E sim, vai derrogar a lei geral de todo mundo para te satisfazer? Compreenda. A vida não é essa, isso aqui é temporalidade. Ah, mas meu vizinho tem um vidão, eu não tenho. Será mesmo que a vida dele é melhor que a sua? Se você perceber, talvez não seja. E ainda que seja, talvez é a prova mais difícil dele, porque a riqueza é a prova mais difícil que a pobreza. É mais fácil nós avançarmos na pobreza do que na riqueza. Muito mais fácil. Está lá também, no Livro dos Espíritos. Então, a gente precisa entender esse contexto todo, entender que nós temos uma função precípua agora, nesse momento, nessa encarnação, conosco e com a nossa nação. Nós precisamos deixar um legado melhor para a geração que vai vir a partir de 50, que é quando a gente realmente vai botar o pé na regeneração. Porque essa história que nós já estamos regenerados, gente, pelo amor de Deus, é só olhar. É só olhar, porque se isso aqui é regeneração, eu vou te contar, o negócio é ruim. Não quero não, melhor, né? Então a gente tem que entender que nós temos uma obrigação com nossos filhos, nossos netos, de valor, de moral, de trazer a mensagem dele. Ah, mas a religião é um saco, mas Jesus não criou a religião. Paulo não criou a religião. Kardec não criou religião. Quem criou a religião foi o Estado e alguns sacerdotes lá, e depois outros ali foram assim se adonando. Jesus não criou religião. Jesus trouxe um código de ética, de moral, de física quântica. Quando a gente lê isso, tudo é física. Então a gente tem que pegar essas coisas e ser bom multiplicador, igual Paulo fez. Não, vão rir de mim, vai dizer que eu sou doido, esquizofrênico. Você vê espírita, você é esquizofrênico, eu sou. Vamos fazer o quê? Entendeu? Você também. Mas eu preciso levar, nós precisamos levar, nós temos que acolher as pessoas. O espiritismo é um acolhimento, é o abrigo do carpinteiro. Nós temos que pegar essas pessoas com problema, com dor e dizer, está tudo bem, vai ficar bom, mas tem um trabalho. Tem um trabalho. A gente acolhe espíritos aqui, às vezes, dizendo, não, para mim não tem jeito. Eles estão tão fixados, estão tão assim na sua dor, na sua dificuldade, que não tem jeito. Claro que tem, mas para sair desse jeito tem que ter trabalho. E trabalho a gente não quer muito não, né? Né? Trabalho para quê? Para que eu tenho que vasculhar em mim o que eu tenho de ruim? Deixa todo mundo achar que eu sou boa o tempo todo. Não, não é assim. Então a gente precisa fazer isso. E espírita é cristão genuíno, ou seja, é o cristão lá da casa do caminho. Que pega o leproso, pega o fedido, pega o drogado, pega o rico e acolhe igual, faz tudo é igual. Isso é cristão genuíno. Chico dizia, eu não sou espírita, eu estou espírita nesta encarnação. Chico cansou de falar isso. Eu estou espírita nessa encarnação, na outra não sei o que eu fui, o que eu vou fazer, não sei. Lógico que ele sabia tudo que ele tinha feito, mas ele não ia contar, né? E eu não sei o que vai ser. Nessa eu estou espírita, e é assim que a gente tem que entender. Nessa encarnação estamos aqui hoje dentro do tal. Na outra a gente não sabe, mas não muda nada, se isso estiver introjetado. E os ensinamentos têm que ser de Jesus, não tem jeito. Nós não temos outra saída. E a gente acha assim, que ele falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu acho mais bonito quando a gente diz, ele é o caminho para a verdade e para a vida. Porque sem ele a gente não vai conseguir isso. Infelizmente a gente não vai conseguir, porque as leis que ele trouxe, elas são imutáveis. Nós não vamos conseguir mudar a lei, mas a gente consegue mudar para se adequar à lei. Certo? Os livros que eu citei tem lá na livraria, alguns não tem, mas tudo que eu falei está baseado. Leia que eu estou sem óculos. Paulo de Tarso o quê? Paulo de Tarso, a vertente espiritual da montanha. Epístolas de Paulo à luz do Espiritismo. O legado de Paulo de Tarso ao cristianismo redivivo. Brasil, pátria e coração. Brasil mais além e aquele
Brasil, coração do mundo. Se vocês quiserem entender o que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, leiam esse livro. Se vocês continuarem reclamando, vocês leem de novo. Continuem reclamando até vocês pararem de reclamar, porque é que vocês entenderam o que está lá. Porque é incrível e a gente vai ver muito da nossa história, muito da nossa descendência, dos nossos objetivos, das nossas... dentro desse livro, tá? É isso, eu espero que fique aí alguma contribuição, alguma reflexão. Lembrando que Paulo não nasceu Paulo, ele nasceu Saulo. Então, para desvencilhar um pouco, porque Saulo de Tarso tinha a mácula do perseguidor e porque Paulo quer dizer pequeno. Em grego é outro nome, que foi depois passar para Paulo. Ele que fez a opção. Paulo quer dizer pequeno e submisso, e ele queria fazer o exercício da humildade, então foi o nome que ele achou. Tá? Por isso, desculpa, eu esqueci de falar.